Sirva-se, Débora. Amanhã esta casa pode ser sua. O que você está insinuando? Nada. Só quero ver o seu rosto quando descobrir quem realmente é dona de tudo. O café pingava devagar no coador de pano, e Mariana Vasconcelos Carvalho contava cada gota como se aquilo fosse a única coisa no mundo que dependia de precisão. 6 da manhã, a cozinha cheirava a baunilha e a manhã recém-aberta, e pela janela acima da pia, o céu de São Paulo começava a clarear com aquela cor laranja suja que a cidade produzia melhor do que qualquer pôr do sol limpo. Ela havia acordado às 5h15, não por insônia, não por ansiedade, mas por hábito, o mesmo hábito de 34 anos, que a fazia acordar antes do alarme, antes do barulho, antes de qualquer coisa que pudesse exigir dela uma reação que ela não tivesse ensaiado. Mariana abriu o armário e tirou 3 xícaras. Não 2, 3. Havia 2 semanas que era 3. Ela colocou as xícaras na bancada de granito escuro, alinhou os pires e começou a cortar uma mão com movimentos regulares de quem já não pensa no que está fazendo. A faca descia, a fruta cedia, os pedaços caíam no recipiente de vidro. Mariana tinha mãos pequenas e firmes, com unhas curtas e sem esmalte, e quando cortava frutas pela manhã, parecia uma cirurgiã preparando um procedimento menor, algo rotineiro, necessário, completamente sob controle. O celular vibrou na borda da bancada. Ela limpou a mão no pano de prato antes de pegar. A mensagem era de um contato salvo como Dr. V, documentos prontos. Quando quiser, é só confirmar. Mariana olhou para a mensagem por 3 segundos. Depois colocou o celular virado para baixo, voltou para uma mão e terminou de cortar o resto da fruta. Os passos vieram da escada às 6h22. Não eram os passos de Rafael. Rafael tinha um jeito de descer as escadas que ela conhecia há 11 anos. Um ritmo apressado com o 3º degrau sempre mais forte, como se ele sempre estivesse atrasado para algum lugar mesmo quando não estava. Esses passos eram diferentes. Eram lentos, quase cuidadosos, como alguém que ainda estava se acostumando com a geometria daquela casa. Débora Fonseca apareceu na entrada da cozinha, usando o roupão creme de algodão egípcio que Mariana havia comprado em Lisboa 3 anos atrás. Tinha 29 anos, cabelo escuro preso de qualquer jeito no alto da cabeça, e uma beleza que não precisava de esforço para funcionar. Ela parou na soleira como se esperasse que Mariana fosse dizer alguma coisa, e quando Mariana não disse, ela caminhou até a bancada com a naturalidade de quem entra numa cozinha que conhece de cor. Bom dia, Débora disse, puxando a cadeira da ponta da mesa, a cadeira que antes era de Mariana, não a da lateral que ela havia silenciosamente ocupado nas últimas semanas. Bom dia, Mariana respondeu, sem olhar para ela. Débora abriu o armário onde ficavam os potes de granola. Ela sabia exatamente onde estava o granola porque havia passado os últimos 14 dias aprendendo aquele armário. Havia aprendido onde ficava o açúcar, o sal, o azeite bom e o azeite de uso comum, os copos altos e os copos baixos, os guardanapos de pano e os de papel. Ela havia aprendido tudo aquilo com a velocidade e a discrição de uma espécie que se adapta ao novo território antes que o território perceba. Mariana serviu o café nas 3 xícaras. Empurrou uma para Débora. Obrigada, Débora disse, e havia uma leveza na voz dela que era quase desafiadora, não a leveza de quem está confortável, mas a leveza de quem quer parecer que está. Rafael desceu às 6h40, esse sim com o passo do 3º degrau mais forte. Ele entrou na cozinha com a camisa já abotoada até o penúltimo botão, o cabelo ainda úmido e o telefone na mão como sempre, como se o telefone fosse um apêndice que havia crescido na palma direita há muito tempo e já não precisava de explicação. Ele viu as 2 mulheres, viu a mesa posta para 3, e o único sinal de que aquilo o afetava de algum modo foi uma pausa de meio segundo antes de se sentar. Reunião às 8, ele disse, para ninguém em especial. Tem mamão? Mariana disse, da mesma forma. Rafael serviu o café, passou os olhos pelo telefone e durante 20 minutos os 3 tomaram café da manhã na mesma mesa, sem que ninguém dissesse nada que valesse a pena ser dito. Era um silêncio domesticado, o tipo de silêncio que acontece quando todas as partes em conflito decidiram, por razões diferentes, que aquele não era o momento. Mariana observava tudo. Observava a forma como Débora pegava o copo de suco com as 2 mãos, um gesto que a fazia parecer mais jovem do que era.
Observava como Rafael não olhava para Débora quando Mariana estava presente, mas que o ângulo do ombro dele mudava levemente quando a outra mulher se movia. Observava as pequenas negociações de espaço que aconteciam sem palavras, quem passava a manteiga para quem movia o cesto de pão para o centro da mesa, quem se levantava primeiro, e como os outros dois reorganizavam o próprio espaço na ausência do terceiro. 11 anos de casamento ensinam a ver essas coisas. Mas Mariana havia aprendido a ver muito antes de conhecer Rafael Carvalho. Às 7h15, Rafael se levantou, pegou o paletó do gancho perto da porta e saiu sem beijo, sem tchau, com apenas um até logo jogado no ar que poderia ter sido dirigido a qualquer pessoa ou a nenhuma. Débora ficou. Ela ficou sentada com a segunda xícara de café, olhando pela janela para o jardim que Mariana havia plantado ao longo de 5 anos, as hortênsias azuis na borda, o jasmim trepando na grade, os vasos de alecrim e manjericão que ela regava às terças e sextas. O jardim é bonito, Débora disse. É, Mariana disse. Você cuida sozinha? Sim. Débora levantou a xícara, tomou o último gole e deixou a xícara na mesa em vez de levá-la até a pia. Depois se levantou, ajustou o roupão de Mariana e disse que ia tomar banho. Mariana ouviu os passos subirem a escada. Ficou parada por um momento, a mão espalmada na borda da pia, olhando para o jardim que Débora havia chamado de bonito, com o tom de quem já estava avaliando o que ia fazer com ele. Então pegou o telefone e respondeu ao Dr. V. Confirmo, mas ainda precisamos de mais um item. Falo com você hoje à tarde. Depois lavou as 3 xícaras, secou cada uma, guardou no lugar exato de onde havia tirado e subiu para se arrumar para o seu próprio dia. O escritório de Mariana ficava num andar que ela havia alugado 2 anos antes, sem dizer a Rafael que existia. Não era segredo ativo, ela nunca havia mentido sobre ele. Simplesmente nunca havia surgido o assunto, e Rafael nunca havia perguntado onde ela passava as tardes de terça e quinta, que ele achava que ela usava para cursos e encontros com amigas. Rafael não era o tipo de homem que perguntava muito sobre os dias da esposa. Ele considerava aquela desatenção uma forma de respeito. Mariana havia aprendido a considerar lá uma vantagem. O espaço era pequeno. Uma mesa, 2 cadeiras, uma estante, uma cafeteira, uma janela com vista para o viaduto, mas tinha uma linha de internet separada, um segundo telefone com número que ela usava exclusivamente para certos contatos e uma gaveta que fechava com chave biométrica. Era ali que ela atendia Henrique Saraiva às 4 da tarde de uma quinta-feira comum, que começara com 3 xícaras de café e um roupão de algodão egípcio andando pela cozinha dela. Henrique tinha 41 anos, cabelos que estavam ficando grisalhos nas têmporas com uma velocidade que ele ignorava completamente, e uma qualidade de atenção que Mariana havia notado na primeira reunião que tiveram 18 meses atrás. Ele ouvia de verdade. Não ouvia enquanto formulava a próxima coisa que ia dizer. Ouvia e ficava quieto por um segundo depois que você terminava, e esse segundo valia mais do que a maioria das respostas imediatas. O item que falta, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa, é a procuração. Se você quiser mover os ativos antes de ele perceber que precisa bloqueá-los, a procuração tem que estar registrada antes da notificação. Eu sei, Mariana disse. Ela estava de pé, de costas para ele, olhando para o viaduto. Quanto tempo temos? Se ele entrar com o divórcio nos próximos 30 dias e pela forma como você descreve a situação, eu apostaria em menos do que isso. O juiz pode impor uma medida cautelar automática sobre bens do casal assim que ele protocolar. Isso nos trava. Mariana virou para ele. Então precisamos que a holding seja notificada antes que ele protocole. Isso cria um problema diferente. Eu sei que cria. Ela voltou para a mesa, sentou, abriu a pasta que ele havia trazido. Se a holding aparecer no processo antes que eu queira revelar minha posição, perde o elemento surpresa. Henrique a olhou com aquela atenção que ela havia aprendido a reconhecer. Você tem certeza de que quer esperar? Não. Ela folheou os documentos sem pressa aparente. Mas esperar me dá a cena que eu preciso. Que cena? A cena onde ele pensa que ganhou. Houve um silêncio. Mariana, Henrique disse, com cuidado, o que essa mulher está fazendo na sua casa não é apenas um caso. Você me mostrou o registro da empresa nova. Sim. O nome de solteira dela é Fonseca. O pai dela é Armando Fonseca. Eu sei quem é o pai dela.
Henrique ficou quieto por um momento mais longo desta vez. Então você sabe que isso não é só uma amante. Eu sei há quanto tempo ela está com Rafael, pelo que consegui rastrear, 11 meses. Mariana assentiu devagar. 11 meses. Rafael havia levado um ano para declinar de forma perceptível o primeiro aniversário que ele esqueceu, as primeiras viagens de negócios que não combinavam com nenhuma agenda que ela conseguisse verificar, a primeira vez que ele deixou o telefone virado para baixo mesmo estando sozinhos em casa. Ela havia notado tudo isso e havia esperado, porque Mariana sempre esperava até ter algo que valesse a pena usar. Ela quer os ativos, Mariana disse, não o marido. Ele é o veículo. E você deixou ela entrar em casa sabendo disso. Eu deixei ela entrar em casa porque dentro de casa ela comete erros. Mariana fechou a pasta, e ela cometeu. Na semana passada, ela tentou usar meu cartão do plano de saúde para uma consulta. Eu registrei tudo. Henrique não disse nada. O roupão era dela. Mariana continuou. Mas o cartão que ela tentou usar tem o meu nome. E o endereço que ela registrou numa clínica particular como endereço da paciente é o endereço desta rua, não o da casa. Ela bateu levemente na mesa com a ponta do dedo. Ela está construindo uma narrativa de domicílio compartilhado antes do casamento terminar. Para uma futura ação de reconhecimento de dependência, Henrique recostou na cadeira. Isso é mais sofisticado do que eu esperava. É mais desesperado do que parece, Mariana disse. O pai dela está afogando. A empresa de Rafael é uma das únicas que ainda vai bem no setor deles. Ela não tem muito tempo. Ela se levantou, foi até a janela de novo. Dr. V me disse que os documentos estão prontos. Ela disse. Estão. Falta sua assinatura em 2 lugares. Assino hoje. Ela olhou para o viaduto onde os carros emperravam na saída das 6, e Henrique sobre a reunião da holding na semana que vem. Sim, marque como agenda interna. Não quero nenhuma referência externa nos sistemas até eu dar o sinal. Henrique assentiu, anotou, fechou a própria pasta. Quando ele saiu, Mariana ficou mais um momento na janela. Depois foi até a gaveta biométrica, abriu e tirou uma fotografia de dentro, a fotografia que ela havia tirado com o celular de um bilhete que havia encontrado no bolso do casaco de Rafael naquela manhã de 14 dias atrás. O bilhete dizia coisas que ela havia lido uma vez e não precisou ler de novo para saber de cor. Ela dobrou a fotografia ao meio e guardou de volta. Não havia raiva. Havia um calendário. Naquela noite, Rafael chegou às 9h30, como de costume nos últimos meses. Mariana estava na sala com um livro que ela estava relendo pela 3ª vez, não porque fosse o melhor livro que ela tinha, mas porque era o tipo de livro que não exigia nada dela quando ela precisava deixar a mente trabalhar em outro nível, enquanto os olhos passavam pelas páginas. Débora estava na sala também, no outro sofá, assistindo a uma série no tablet com fone de ouvido. Rafael entrou, viu as duas, disse oi de forma genérica e foi para a cozinha pegar água. Mariana virou a página. Débora tirou um fone de ouvido, disse como foi a reunião e Rafael respondeu da cozinha com algo sobre um cliente difícil. Mariana virou mais uma página. Às 10h30, ela disse boa noite para as paredes e subiu. Deitou no lado esquerdo da cama, o lado que sempre foi o dela, e ficou olhando para o teto por um tempo que poderia ter sido 15 minutos ou 1 hora. Depois pegou o telefone secundário e escreveu para o número de Henrique. Preciso de mais uma coisa. O histórico de chamadas entre o telefone registrado no nome da empresa nova e o número da holding Fonseca. Pode ser obtido? A resposta veio depois de 40 minutos. Pode. Vai custar tempo e um favor que não quero dever. Vale. Mariana colocou o telefone sobre o peito e ficou olhando para o teto de novo. Vale. Ela respondeu. Rafael entrou no quarto às 11h20. Ela fingiu estar dormindo. Ele não tentou acordá-la. Ficou no banheiro por uns 15 minutos, saiu com cheiro de pasta de dente e deitou no lado direito sem fazer barulho, o tipo de cuidado que os homens têm quando estão com má consciência, mas ainda não querem confronto. Mariana ficou imóvel, respirando com regularidade. Ouviu quando a respiração dele mudou para o ritmo do sono. Então ela abriu os olhos para o teto escuro e começou a rever, pela 10ª ou 15ª vez, a sequência exata de movimentos que precisava fazer e a ordem em que precisava fazer. Luz. Tinha aprendido a fazer isso ainda criança, na casa grande e silenciosa onde havia crescido,
onde a única forma de sobreviver era entender quem tinha o poder de verdade, distinguir poder declarado de poder real e nunca confundir uma com a outra. Rafael respirava ao lado dela com a tranquilidade de quem acha que o jogo está ganho. Mariana respirava com a calma de quem está esperando o momento certo para mostrar as cartas. Havia uma diferença entre as duas respirações e ela era enorme. A ideia do jantar veio de Rafael numa segunda-feira à noite, anunciada com a casualidade forçada de quem planejou o assunto com antecedência, mas quer que pareça improviso. Vou chamar umas pessoas aqui sábado, ele disse, sem levantar os olhos do telefone. Estavam na mesa do jantar os três, como havia sido todo o jantar nas últimas semanas, e Débora estava servindo a própria comida com a desenvoltura de quem já se sentia responsável pela logística da mesa. Mariana colocou o garfo sobre o prato com cuidado. Que pessoas? Sócios, fornecedores. O Gustavo Leme e a mulher dele, talvez o Mauro Salles. Ela conhecia esses nomes. Gustavo Leme era um dos maiores fornecedores da empresa de Rafael, dono de uma rede de distribuição no interior de São Paulo. Mauro Salles era advogado societário, e era a primeira vez que Rafael mencionava esse nome em contexto social. Advogado societário num jantar de negócios em casa. Mariana pegou o garfo de volta. Quantas pessoas? Umas 12, 15. Nada grande. Prefiro 2 dias de aviso para organizar a cozinha. Você tem 5 dias. Débora tomou um gole de água sem olhar para nenhum dos dois. E o cardápio? Mariana perguntou. Você decide. Rafael finalmente colocou o telefone sobre a mesa, mas virado para baixo. Algo que impressione, sabe como é. Ele assentiu. Naquela noite, depois que Rafael dormiu e Débora fechou a porta do quarto de hóspedes, Mariana ficou sentada na mesa da cozinha com o segundo telefone e escreveu uma mensagem longa para Henrique. Depois ficou esperando. A resposta veio às 2 da manhã, porque Henrique tinha o hábito de trabalhar até tarde. Mauro Salles. Confirmo que ele tem um contrato recente com uma empresa chamada DFC, Participações, registrada há 3 meses. Sócia majoritária. Débora Fonseca Carvalho. Mariana leu a mensagem 2 vezes. Carvalho, ela observou. Débora já havia adicionado o sobrenome do marido de Mariana antes do casamento terminar, antes de qualquer divórcio, antes de qualquer coisa que desse a ela direito legal àquele nome. Era arrogante, ou era descuido. De qualquer forma, era um erro. Descobre o que está registrado em nome da DFC Participações, ela escreveu de volta. Já estou nisso, ele respondeu. Mas Mariana, se Salles for o advogado dela e estiver no jantar do seu marido, alguma coisa vai ser assinada nessa noite, ou imediatamente depois. Ela fechou o telefone e ficou olhando para a bancada de granito escuro da cozinha. Tinha 5 dias. O jantar foi preparado inteiramente por Mariana, com a ajuda de uma assistente que vinha às sextas, e estava perfeito no sentido mais irritante da palavra. As flores na mesa eram brancas e simples, o carpaccio de entrada chegou na temperatura certa, o risoto de fungo que ela serviu como prato principal era do tipo que deixa silêncio na mesa por alguns segundos antes do primeiro comentário. Às 8 da noite, o apartamento estava cheio de gente que Mariana conhecia em graus variados. Alguns ela havia visto em outros eventos, alguns eram faces novas que Rafael havia introduzido com um aperto de mão e o nome dito rápido demais para ser memorizado. Débora circulava entre os convidados com o vontade de uma anfitriã, oferecendo a travessa de canapés que havia preparado a única contribuição que ela havia feito para o jantar e rindo nos momentos certos. Mariana observava de um ângulo que lhe dava visão de quase toda a sala. Gustavo Leme estava no canto com Rafael, a voz baixa, o gesto de quem está concordando com algo que já concordou antes em outro lugar. Mauro Salles estava perto do aparador, conversando com uma mulher que Mariana não reconhecia, mas que havia chegado com Salles, e que claramente trabalhava com ele. Era de uma categoria específica de atenção que pessoas que trabalham juntas têm quando estão num ambiente social, mas ainda processando o ambiente profissional. Às 8h40, ela viu o que havia esperado ver. Salles e Gustavo Leme trocaram uma olhada por cima da cabeça de Débora, que estava passando entre os dois. Era o tipo de olhada que não significa nada se você não sabe o que está procurando. Mariana sabia. Ela foi até a cozinha buscar a próxima bandeja, e quando voltou,
Posicionou-se próxima ao grupo onde Rafael e Gustavo Leme estavam, não perto o suficiente para ser incluída, mas perto o suficiente para ser ouvida quando quisesse. Esperou. A conversa passou por fornecedores, por logística, pelo preço do combustível que estava afetando as transportadoras. Mariana serviu um copo de vinho a alguém, disse algo sobre o risoto, sorriu para a mulher de Gustavo Leme que estava admirando as flores. Depois, num momento onde a conversa entre Rafael e Gustavo Leme chegou a uma pausa natural, ela disse, com o tom de quem está pensando alto em algo sem importância: "Ah, Gustavo, você conhece alguém da Vasconcelos Investimentos? Rafael estava me dizendo que ia buscar novos parceiros de capital, e eu lembrei que o Vasconcelos tem uma posição forte no setor de distribuição." Foi uma frase de 18 palavras. Gustavo Leme parou de respirar por um segundo. Não foi exagerado. Foi apenas um segundo, uma pausa mínima antes de ele dizer não. Não tenho relacionamento direto com eles com uma naturalidade que teria enganado qualquer pessoa que não estivesse prestando a atenção certa. Mas os olhos dele foram para Salles antes de voltar para Mariana. E esse movimento levou menos de um segundo também, mas Mariana viu. Rafael olhou para ela com uma expressão que ela conhecia, o começo de irritação com roupagem de confusão. "Por que você mencionou isso?" "Sem razão." Ela sorriu. "Só achei que poderia ser uma conexão útil." Pegou a bandeja vazia. "Me desculpem." Voltou para a cozinha. Ficou de costas para a porta por um momento, a mão na bancada, e sentiu o próprio coração batendo com a cadência ligeiramente mais alta de quem acabou de fazer um movimento calculado e está esperando a resposta do tabuleiro. Gustavo Leme conhecia a Vasconcelos Investimentos. Mais do que isso, tinha medo deles. Durante o jantar, Rafael sentou Débora ao lado dele e Mariana no outro extremo da mesa, uma disposição que não havia sido discutida e que Mariana havia deixado acontecer sem comentário. Ela ficou entre a mulher de Gustavo Leme, que se chamava Renata e era arquiteta e tinha histórias interessantes sobre restauros, e um fornecedor chamado Carlos, que sabia muito sobre vinho e pouco sobre medir o próprio volume de voz. Ela foi encantadora. Era boa nisso, boa de uma forma que nunca parecia esforço, porque o esforço havia sido tão constante por tanto tempo que havia se tornado parte da estrutura. Em algum momento do segundo prato, ela ouviu Rafael do outro lado da mesa, dizendo algo sobre expansão nos próximos semestres, e Débora, inclinando a cabeça com interesse, como se não soubesse exatamente os números que Rafael estava citando, o que Mariana apostava que ela sabia, tinha que saber, porque esses números iam aparecer em algum documento que Salles estava preparando. Depois do jantar, quando as pessoas começaram a se distribuir entre a sala e a varanda, Mariana foi ao banheiro social e, quando voltou, passou pela biblioteca onde Rafael, Salles e Gustavo Leme estavam com a porta quase fechada. Ela não parou, não colocou o ouvido na porta. Continuou andando, chegou à varanda e ficou 5 minutos conversando com Renata sobre azulejos históricos do centro de São Paulo. Mas naqueles 5 minutos, ela já sabia o suficiente. Às 11 da noite, o último convidado foi embora. Rafael passou pela sala onde Mariana estava recolhendo copos e disse, sem parar, "Foi bom, obrigado", e foi direto para o escritório. Débora estava na cozinha, organizando o que sobrou. Mariana ficou na sala, copos na mão, e ficou olhando para a mesa vazia, onde havia sido servido o jantar mais caro da sua vida, não em dinheiro, mas em paciência. O telefone vibrou. Era Henrique. A DFC Participações tem como ativo principal uma participação de 32% numa empresa chamada RC Distribuidora. RC Distribuidora pertence a Rafael Carvalho. A DFC foi registrada há 3 meses. A transferência de participação é datada de 2 meses atrás. Mariana, ele está tirando ativos do casamento e colocando no nome dela antes do divórcio. Ela leu 3 vezes. Depois foi até a janela da sala, que dava para a rua silenciosa lá embaixo, e ficou parada com os copos ainda na mão, 2 meses atrás. Enquanto ela dormia do lado esquerdo da cama e Rafael dormia do lado direito. Enquanto ela regava o jasmim às terças e sextas, enquanto tomavam café com 3 xícaras, como se fosse uma configuração razoável de família. 2 meses. Ela colocou os copos na mesa e escreveu: "Quanto de RC Distribuidora está registrado no regime de comunhão?" Tudo. Eles se casaram em comunhão parcial. Qualquer participação societária adquirida durante o casamento entra no regime.
então a transferência é inválida. Depende de como o juiz interpretar. Se ela entrar como sócia antes do processo de divórcio começar e você não contestar na hora certa, pode se tornar um fato consumado difícil de reverter. Mariana ficou olhando para a tela por um longo momento. Quanto tempo para conseguir provar que a transferência foi fraudulenta? Com os documentos que já temos, se movermos nos próximos 10 dias, é possível. Mas vai exigir que você revele sua posição mais cedo do que planejamos. Ela desligou a tela do telefone. Ficou no escuro da sala por um tempo. Depois foi até a cozinha, onde Débora ainda organizava a louça, e disse com toda a neutralidade que 11 anos de casamento e uma vida inteira de aprender a controlar a própria voz tinham dado a ela: "Você não precisa fazer isso. Eu fecho." Débora olhou para ela e por um segundo apenas, havia algo no rosto dela que não era arrogância e não era conforto. Era a avaliação. A rápida e calculada avaliação de alguém que está medindo o quanto a outra pessoa sabe. "Não se preocupa", Débora disse. "Gosto de ajudar." "Eu sei", Mariana disse. E aquele "eu sei" ficou no ar entre as duas mulheres por um momento que nenhuma das duas nomeou, mas que as duas entenderam. Na terça seguinte, Mariana estava no escritório da Rua do Viaduto quando Henrique chegou com o rosto que ele fazia quando tinha notícia ruim, entregue de forma boa àquela composição específica de pessoa que respeita demais a outra para suavizar, mas que também respeita demais para jogar de uma vez. Rafael entrou em contato com um escritório de divórcio. Ele disse, sem sentar. Ela assentiu. "E tem mais." Ele abriu a pasta. A Débora registrou um endereço. O endereço da casa de vocês, como residência dela, em 2 cadastros diferentes, plano de saúde e um banco, ambos anteriores ao pedido de divórcio que Rafael vai protocolar. Ela está tentando estabelecer residência compartilhada. Para uma possível ação de reconhecimento de sociedade de fato depois, sim, se funcionar, ela teria direito a parte dos bens adquiridos durante o período de convivência que coincide com o casamento de vocês. Mariana ficou parada por um momento. Depois disse, "Qual é a data que o escritório marcou para o protocolo?" "Não tenho certeza. Mas o escritório que Rafael consultou tem reputação de movimentar rápido quando o cliente paga bem. Então temos dias, não semanas." "Provavelmente." Ela ficou olhando para o viaduto pela janela. Depois se virou para Henrique e disse algo que ele não esperava. "Eu quero que você apareça no escritório de Salles amanhã cedo, não como meu advogado, como interessado em comprar a participação da DFC Participações na RC Distribuidora." Henrique piscou. Isso vai assustar a Débora, sim, porque se alguém está tentando comprar a participação que ela recém adquiriu, significa que alguém sabe que essa participação existe e que ela foi obtida de forma irregular. Ela vai correr para Rafael. Rafael vai entrar em pânico. Pânico produz erros. E se ele protocolar o divórcio antes de cometermos o erro deles? Mariana pegou o casaco da cadeira. "Então vamos para o plano que eu não queria usar ainda." "Qual é esse plano?" Ela colocou o casaco, abotoou com cuidado e disse, "O meu nome verdadeiro." Henrique ficou quieto por um momento, o segundo de silêncio que ela havia aprendido a reconhecer e respeitar. "Você tem certeza?" "Não," ela disse, com uma honestidade que raramente usava. "Mas tem os documentos, e é o que temos." Ela pegou a bolsa, foi até a porta e parou com a mão na maçaneta. "Henrique, quando você for ao escritório de Salles amanhã, use o sobrenome Vasconcelos no cartão." Ela saiu antes que ele respondesse. A porta fechou. O viaduto lá fora estava engarrafado. A procuração apareceu numa tarde de quarta-feira, descoberta por Henrique através de um contato num cartório do Bom Retiro que ele acionou depois de uma pesquisa que começou com uma pergunta e terminou com uma impressão de 18 páginas. Era uma procuração em nome de Mariana Carvalho, o nome dela completo, com RG, CPF, endereço da casa, outorgando poderes a Débora Fonseca para representar lá em qualquer transação financeira relacionada a bens imóveis situados no estado de São Paulo. O problema era que Mariana nunca havia assinado aquela procuração. A assinatura que estava no documento era tecnicamente hábil, alguém havia estudado a assinatura de Mariana com atenção suficiente para reproduzir os ângulos e a pressão com consistência convincente. Se não fosse pelo fato de que Henrique havia tirado o documento original do processo que Mariana havia iniciado e colocado os dois lado a lado,
A falsificação passaria numa conferência rápida. Ele ligou para ela às 4 da tarde. Ela estava em casa, tinha ficado em casa naquele dia por razões que tinha para si mesma e atendeu no segundo toque. Você precisa vir agora, ele disse. Não precisou dizer mais nada. Ela chegou ao escritório do viaduto 40 minutos depois, ainda com o casaco que havia colocado para sair de casa, e ficou de pé, olhando para os 2 documentos que Henrique havia colocado sobre a mesa, sob uma luz que deixava as assinaturas claramente visíveis. Ficou assim por um longo tempo. Isso, ela disse finalmente, é crime. Falsificação de documento particular. Sim, ela tem acesso à minha assinatura porque eu assino cheques da conta conjunta. E provavelmente há documentos domésticos, contratos de serviço, escola, seguro do carro onde a sua assinatura aparece e ela pode ter fotografado. Mariana afastou-se da mesa, foi até a janela. Ela ia usar isso para movimentar algum imóvel antes do divórcio, ou como ameaça de barganha. Se a procuração ficasse nos arquivos de Salles como um documento válido, qualquer advogado de Rafael poderia acionar-la durante o processo para demonstrar que você havia, em algum ponto, outorgado poderes a Débora, o que criaria uma narrativa de consentimento implícito com a presença dela. Que consentimento implícito? Que você sabia e aceitava. Que a convivência era acordada. Que qualquer transferência de bem feita no período seria interpretada como ato conjunto. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente dos silêncios anteriores entre os dois, mais pesado, mais concreto, como o silêncio antes de chuva forte. Ela é mais sofisticada do que eu dei crédito, Mariana disse. Era uma admissão, não uma preocupação. O que você quer fazer? Ela virou-se. Primeiro, guardar o documento original num lugar seguro fora daqui. Segundo, comunicar o cartório sobre a irregularidade de forma anônima, por enquanto. Terceiro, ela parou. Terceiro, Henrique disse. Terceiro, falar com Rafael. Houve uma pausa. Mariana, se você falar com ele antes de... Eu sei os riscos. Ela voltou para a mesa, pegou o documento original, segurou com os 2 dedos como se segurasse algo que podia machucar. Mas eu preciso ver o que ele faz quando confrontado. Preciso de dados. Dados de quê? De quanto ele sabe. Se ele sabe da procuração falsa, ele está coautor. Se não sabe, então ele é peça dela, não parceiro dela. E isso muda o que eu faço a seguir. Henrique ficou quieto com o segundo de silêncio que ela conhecia. Você ainda vai sair desse casamento do jeito que planejou, ele disse. Não era pergunta. Sim. Ela colocou o documento dentro da pasta. Mas quero sair sabendo exatamente com o que eu estava lidando. Naquela noite, ela esperou Rafael chegar. Ele chegou às 8h30, mais cedo do que o habitual. E quando entrou pela porta tinha a leveza discreta de alguém que havia recebido uma boa notícia durante o dia, não uma alegria evidente, mas o alívio de quem sentiu que algo estava progredindo conforme o plano. Débora não estava em casa. Tinha saído às 5 dizendo que ia ao shopping, sem mais detalhes. Mariana estava sentada na sala com o livro aberto, mas não estava lendo. Estava esperando. Veio cedo, ela disse. Reunião acabou antes. Rafael foi direto para a cozinha, voltou com uma garrafa de cerveja e sentou no sofá que havia sido dele por 11 anos sem pensar nisso. Onde está a Débora? Shopping. Ele assentiu, tomou um gole. Mariana fechou o livro. Rafael, ela disse, com a voz que usava quando não precisava de volume para que a outra pessoa sentisse o peso do que estava vindo, encontrei um documento hoje. Ele olhou para ela. Uma procuração, no meu nome, outorgando poderes a Débora para transações imobiliárias. Rafael ficou imóvel por um segundo. Depois disse, que procuração? E foi nesse segundo específico de imobilidade, antes da negativa, que Mariana obteve o dado que precisava. Ele sabia. Não sabia dos detalhes da falsificação, provavelmente. Mas sabia que havia um documento. Sabia que Salles havia preparado algo. Sabia que a engrenagem estava em movimento. E não havia dito a ela, uma procuração com minha assinatura. Ela continuou com o mesmo tom, que eu não assinei. Rafael colocou a cerveja na mesa. Você deve estar confundindo. Não estou confundindo. Ela abriu a pasta que estava sobre o sofá ao lado dela e tirou a cópia que Henrique havia feito. Colocou sobre a mesa de centro, entre os dois. Rafael olhou para o papel. Depois olhou para ela. Isso é sério, ele disse.
com um tom que tentava ser o tom de alguém descobrindo uma coisa ruim, mas que tinha 0,2 de segundo de atraso para ser completamente convincente. Ela disse. É crime. Eu não sabia. Rafael. A voz dela era tranquila como uma superfície sem vento. Você não precisa me explicar nada agora. Só quero que você saiba que eu encontrei. Ele ficou olhando para ela por um momento longo, e havia naquele olhar uma confusão que era parte genuína, parte calculada a confusão de um homem que planejou uma coisa e acaba de descobrir que o terreno onde estava planejando tem uma estrutura diferente da que ele havia mapeado. O que você quer? Ele disse finalmente. E aquela pergunta tão direta, tão despida de qualquer pretensão de inocência, disse mais do que tudo o que havia dito antes. Quero que você pense bem, ela disse. Nos próximos dias. Pense muito bem. Ela pegou a cópia de volta, colocou na pasta e subiu a escada. Débora voltou às 10 da noite e encontrou Rafael no escritório com a porta fechada. Mariana estava no quarto e ouviu a voz de Débora no corredor, depois o silêncio de Rafael, depois o som de uma discussão que as duas paredes entre elas tornavam ininteligível mas reconhecível no tom, o tom de duas pessoas que haviam planejado algo juntas e estavam descobrindo que o plano tinha uma fratura. Ela colocou o travesseiro sobre a cabeça. Não por não querer ouvir, por não precisar. Na manhã seguinte, Rafael entrou na cozinha antes das 6:30, antes de Mariana, antes de Débora, e quando Mariana desceu e o encontrou sentado à mesa com o café já pronto, havia nele uma qualidade de resolução que ela havia visto outras vezes em homens que tomaram uma decisão e estão esperando o momento de anunciá-la. Ela serviu o próprio café. Sentou. Ele disse, eu quero o divórcio. Mariana colocou a xícara na mesa. Olhou para ele. Disse com uma voz que não tinha tremor nem surpresa. Eu sei. Ele esperou que ela dissesse mais alguma coisa. Ela não disse. Pode ser rápido. Ele continuou. Amigável. Eu cuido de tudo com o Mauro, você não precisa se preocupar com o processo. Fica com a casa, fica com a conta comum, eu fico com a empresa. Simples. Simple. A empresa que valia 4 vezes o valor da casa. A empresa que Mariana havia assistido crescer ao longo de 11 anos enquanto bancava a estabilidade do lar que tornava o crescimento possível. A empresa que ele havia começado a transferir em partes para o nome da amante 2 meses atrás. Você vai contratar o Mauro como seu advogado? Ela disse. Ele já está a par. Você pode contratar quem quiser. Houve uma pausa. Mas Mariana, é mais fácil se a gente não transformar isso numa guerra. Ela levantou a xícara. Tomou um gole. Colocou a xícara de volta com cuidado sobre o pires. Tudo bem, ela disse. Eu assino. Rafael olhou para ela como se esperasse uma armadilha numa sentença que parecia simples demais. Você assina, ele repetiu. Sim, mas quero ler o acordo antes. Ela se levantou. Manda o Mauro me enviar a minuta. Ele ficou olhando para ela, enquanto ela levava a xícara até a pia. É só isso, ele disse. Por enquanto, ela disse, e havia naquele por enquanto exatamente o suficiente de peso para que ele ficasse com ele o dia inteiro, sem conseguir decidir se era ameaça ou resignação. O acordo chegou 2 dias depois, por e-mail do escritório de Salles, e era exatamente o que ela esperava. Limpo na superfície, construído para deixar, lá com o mínimo, e a ele com o essencial. Ela leu linha por linha, sentada no escritório do viaduto, com Henrique do outro lado da mesa fazendo o mesmo em cópia impressa. A cláusula 7, Henrique disse, sem levantar os olhos. Vi. Ela renuncia a qualquer direito sobre participações societárias existentes e futuras da empresa RC Distribuidora e de suas subsidiárias, incluindo a DFC Participações. Sim, Mariana, DFC Participações é uma participação conjugal sendo tratada como ativo privado dele. Essa cláusula, se você assinar, legaliza a fraude retroativamente. Oisai. Ele levantou os olhos. Eu sei, ela repetiu. Por isso vou assinar. Ele a olhou por um momento. Você vai assinar um acordo que legaliza a fraude, ele disse devagar. Para quê? Ela colocou o acordo sobre a mesa. Porque quando eu entrar com a contestação na audiência, o fato de que ele me apresentou um acordo que renuncia a um ativo fraudulento vai ser a prova mais limpa de dolo que um juiz já viu. Ela se levantou. Ele me deu a arma. Eu só preciso esperar o momento certo para usar. Lá. Henrique ficou quieto com um segundo de silêncio. E a reunião da holding?
Ele disse. Marcou para quando? Próxima quinta. Ela foi até a janela do viaduto. Lá fora, os carros emperravam na saída do meio-dia. Uma São Paulo comum, indiferente ao que estava sendo tramado num andar de escritório pequeno, com vista para um viaduto. Na quinta, ela disse, eu preciso que o Dr. V confirme minha presença como representante votante. Isso vai aparecer no registro da holding. Sim, vai. Ela virou para ele. Henrique, quanto tempo você me dá para registrar minha contestação antes da audiência de divórcio? Se o processo for na velocidade que Salles costuma trabalhar, a audiência vai ser marcada para 3 a 4 semanas a partir da protocolação. E ele protocolou? Ontem. Silêncio. 3 a 4 semanas. Então temos tempo, ela disse. Justo, ele disse. Mas Mariana, ele parou, como se estivesse escolhendo as palavras com o cuidado que usava quando algo importava mais do que o habitual. Quando a holding aparecer nesse processo, vai revelar quem você é. Não só para Rafael, para sua família também. Oisai. E a questão do espólio? Eu sei, Henrique. A voz dela não era cortante, mas era final. Há riscos que eu aceito, e há riscos que Rafael e a Débora vão descobrir que existe quando for tarde demais para eles. Ela pegou o acordo da mesa, dobrou, guardou na bolsa. Marca o cartório para amanhã, ela disse. Eu assino o acordo que ele mandou. Saiu. A porta fechou. Henrique ficou olhando para o viaduto pela janela, os carros, a névoa cinza, a cidade que não sabia o que estava prestes a acontecer numa sala de audiência em 3 a 4 semanas. Ele pegou o telefone e começou a marcar o cartório. A sala de audiência tinha o cheiro específico de fóruns paulistanos papel, ar-condicionado velho, e aquela qualidade indefinível de espaço onde decisões importantes são tomadas sob iluminação inadequada. As cadeiras eram de madeira escura desgastada. As paredes tinham manchas de umidade na altura do teto, e o ventilador no canto girava com um ruído leve que seria irritante se alguém tivesse prestado atenção nele. Ninguém prestou. Rafael chegou primeiro, com Mauro Salles e uma assessora do escritório, e sentou ao lado esquerdo. Tinha um terno escuro que Mariana havia comprado para ele 3 natais atrás. Ela notou isso e não disse nada, nem para si mesma. Ele olhou para ela quando ela entrou, e havia naquele olhar a confiança específica de quem esperou para se sentar numa cadeira que havia preparado. Débora não estava na sala. A presença dela seria inadequada numa audiência de divórcio, e Salles tinha julgamento suficiente para saber isso. Mariana entrou com Henrique e uma paralegal que ela não havia apresentado a Rafael. Sentou ao lado direito, colocou a bolsa sobre a mesa com calma, tirou uma pasta e abriu para a primeira página do acordo que havia assinado, o mesmo acordo que Rafael havia enviado, com a assinatura dela no lugar certo. O juiz era um homem de uns 50 anos com óculos de aros finos e a expressão de quem já presidiu audiências suficientes para não se surpreender com muita coisa. Ele verificou os documentos iniciais, confirmou as identidades das partes e perguntou se havia alguma consideração preliminar antes de passar para os termos do acordo. Salles disse que não. Henrique disse que havia. Salles olhou para ele com uma expressão que era profissionalismo controlando irritação. O acordo foi enviado e assinado pela requerida. Não há contestação registrada. Há agora, Henrique disse, e colocou um documento sobre a mesa do juiz. O juiz pegou, leu de novo. Levantou os olhos. Isso é uma notificação da Vasconcelos Investimentos Participações. Ele disse, com o tom de quem está verificando se entendeu corretamente. Sim, Henrique disse, notificando o bloqueio cautelar de todos os ativos da RC Distribuidora e de suas subsidiárias por suspeita de transferência fraudulenta de bem conjugal durante período de casamento. O silêncio que seguiu teve uma textura específica. Rafael ficou imóvel. Não era o imóvel de quem está surpreso, era o imóvel de quem, de uma fração para outra, compreendeu que o terreno que havia mapeado tinha uma estrutura completamente diferente e que essa compreensão estava chegando tarde demais. Salles se inclinou para Rafael e disse algo em voz baixa. Rafael não respondeu. Seus olhos estavam fixos no documento que o juiz estava segurando. Vasconcelos Investimentos é acionista da RC Distribuidora? O juiz perguntou. Maior acionista individual, com 28% das ações ordinárias, Henrique respondeu. E dado que a transferência de 32% das ações para a DFC Participações, registrada em nome da amante do requerente durante o período de casamento,
não foi comunicada nem aprovada pelos demais acionistas. Conforme o acordo de sócios, a transferência é nula de pleno direito. Isso é contestável, Salles disse, recuperando o tom. É, Henrique concordou. Mas enquanto é contestado, os ativos ficam bloqueados. Ele se virou para o juiz. Solicitamos que o processo de divórcio seja suspenso até que a questão societária seja resolvida, uma vez que os termos do acordo assinado pela requerida incluem renúncia a ativos que estão sob júdice. O juiz olhou para os documentos. Olhou para os dois lados da mesa, e nesse momento, a porta da sala se abriu. Uma mulher de terno entrou, caminhou até Salles e colocou um envelope sobre a mesa na frente dele. Ele abriu, leu, e pela primeira vez naquela manhã, a compostura de Mauro Salles mostrou uma fratura pequena, controlada, mas real. O que? Rafael disse, em voz baixa, para Salles. A holding, Salles disse, ainda mais baixo, já protocolou a contestação ontem. Ontem? Rafael olhou para ele. Você não sabia? Não sabia, Salles disse, com a qualidade tensa de alguém que está recalculando ao vivo. Mariana não olhou para eles. Ela estava olhando para o juiz, que estava relendo a notificação, com a atenção cuidadosa de alguém que sabe que o que está na sua mão é mais importante do que o processo que havia chegado ao cartório na semana anterior. Carvalho, o juiz disse. Sim, Mariana respondeu. A Vasconcelos Investimentos está representando seus próprios interesses societários neste processo, ou há alguma outra razão para a presença desta notificação aqui? E foi nesse momento que Henrique havia preparado com ela durante 18 meses, e que ela havia esperado desde a manhã em que colocou 3 xícaras sobre a bancada de granito escuro que Mariana se levantou. Não era alto, não era dramático. Era simplesmente levantar-se com a postura de quem está onde precisa estar. Vossa Excelência, ela disse, com a voz clara que usava quando não havia necessidade de volume para ser ouvida, meu nome completo é Mariana Vasconcelos Figueiredo Carvalho. Sou filha de Eduardo Vasconcelos Figueiredo, fundador da Vasconcelos Investimentos Participações e representante votante da holding desde os 27 anos de idade. A sala ficou quieta com um tipo de quietude que vai além de silêncio. Assinei o acordo de divórcio apresentado pelo requerente, incluindo a cláusula que renuncia participações na RC Distribuidora e na DFC Participações, como estratégia deliberada para demonstrar que o requerente tinha ciência da natureza fraudulenta da transferência de ativos e ainda assim a incluiu num acordo que me pedia para assinar. Ela olhou para o juiz. O documento é, portanto, prova de dolo, não de consentimento. O juiz tirou os óculos, os colocou de volta. Rafael não estava mais imóvel. Estava olhando para ela com a expressão de alguém a quem o chão acabou de assumir uma geometria diferente sem aviso. Ele começou. Sim, ela disse, sem olhar para ele. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes foi, em termos processuais, relativamente ordenado. O juiz suspendeu a audiência, registrou as contestações e determinou nova data para quando os documentos societários estivessem todos catalogados. Salles pediu um recesso. O recesso foi concedido. Na parte menos ordenada, que aconteceu no corredor fora da sala enquanto Henrique conversava com o juiz sobre os prazos, Rafael encontrou Mariana perto da janela que dava para o pátio interno do fórum. Ele ficou parado a uns 2 metros dela. Por quanto tempo você sabia? Ele disse. Ela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o pátio, um jacarandá velho no centro, as pétalas roxas caindo sobre o cimento. Eu sempre soube quem eu era, ela disse finalmente. A pergunta é, por quanto tempo você não perguntou? Ele ficou olhando para ela. 11 anos, ele disse, com um tom que era parte incredulidade, parte alguma coisa que ela não quis nomear. 11 anos e eu nunca, você nunca perguntou o meu sobrenome de família, ela disse. Perguntou quantas vezes eu usaria na assinatura social. Perguntou se eu preferia Carvalho ou Carvalho Vasconcelos no convite de casamento, mas nunca perguntou o que Vasconcelos significava. Ela virou para ele. Você viu o que queria ver, Rafael? Uma mulher que cabia bem nos seus planos. Nunca considerou que ela podia ter planos próprios. Havia algo no rosto dele que ela não havia visto antes, não raiva, não vergonha, mas uma espécie de perda súbita de referência, como alguém que havia construído um mapa detalhado de um território que acabou de descobrir que não é o território que pensava. Antes que ele respondesse,
O telefone de Mariana vibrou. Eila Olhau. Era uma mensagem de um número que ela não esperava naquele momento, de um contato que ela havia listado simplesmente como A. Fonseca. Eu tenho tudo sobre sua família, sobre o que seu pai fez. Se você avançar com isso, eu coloco tudo público. Você sabe o que estou falando. Mariana leu a mensagem 2 vezes. Guardou o telefone. Rafael estava olhando para ela. Algum problema? Ele disse. Não, ela disse. Mas havia algo na qualidade da pausa antes da resposta que fez Rafael olhar para ela por um segundo mais longo. Ela virou para o corredor, foi em direção aonde Henrique estava. Havia mais uma coisa para resolver. E essa, ela não havia mapeado completamente. A mensagem de Débora chegou às 11h23 da manhã de uma quinta-feira de maio, e Mariana levou o resto daquele dia para decidir o que fazer com ela. Não era que ela não soubesse o que a mensagem significava. Sabia exatamente. O que ela passou o dia pesando não era o significado, mas o custo de avançar contra uma ameaça que envolvia algo que ela havia protegido por anos, e o custo de não avançar. Às 6 da tarde, ela ligou para Henrique. Preciso falar com ela, disse Mariana. Pessoalmente. Fora do tribunal. Silêncio de um segundo. Isso não é sem risco, ele disse. Nada do que precisamos fazer a partir de agora é sem risco. Onde? No escritório. O dela ou o meu, tanto faz, mas precisa ser rápido. O recurso de emergência que Salles vai protocolar deve cair nos próximos dias. Salles já protocolou, Henrique disse. Cheguei a avisar você por mensagem às 4. Ela havia visto a mensagem. Havia decidido terminar de pensar antes de responder. Quando bloqueiam, ela disse, o bloqueio cautelar dos ativos de Rafael está suspenso por 48 horas enquanto o juiz analisa o recurso. Se o recurso for aceito, você perde a vantagem que construiu antes mesmo da segunda audiência. 48 horas. Marque com a Débora para amanhã cedo, ela disse. Débora escolheu um café no Itaim neutro, caro, com mesas bem espaçadas e ruído ambiente suficiente para que uma conversa de certo tipo não chegasse às outras. Chegou primeiro, estava sentada com um café duplo e um caderno fechado sobre a mesa, quando Mariana entrou às 8h30 da manhã seguinte. As duas mulheres se olharam por um momento antes de Mariana se sentar. Fora da casa de Mariana, fora do roupão de Mariana, fora da configuração de 3 xícaras, Débora era diferente de modos sutis, mais rígida na postura, mais direta no olhar, mais próxima da versão dela que havia preparado aquela procuração falsa e calculado os passos de uma estratégia que havia levado 11 meses para chegar até aquela audiência de divórcio. Obrigada por vir, Débora disse. Você sabia que eu ia vir, Mariana disse. Débora não negou. Você enviou a mensagem de um número registrado no nome do seu pai, Mariana continuou, com calma. Armando Fonseca. O que significa que você queria que eu soubesse de quem vinha? Significa que não tenho medo de que você saiba. Ou significa que você precisava que eu levasse a sério? Mariana colocou as mãos sobre a mesa. O que você tem sobre a minha família? Débora abriu o caderno. Virou para uma página marcada. Empurrou o caderno sobre a mesa. Eram cópias de documentos, relatórios internos, e-mails, atas de reunião. Mariana conhecia o cabeçalho. Vasconcelos Investimentos, 2009, 18 anos atrás. Uma decisão tomada pelo Conselho de Administração que havia resultante no recall de um fundo de investimento em que a família Fonseca havia concentrado a maior parte do patrimônio empresarial. O fundo havia sido descontinuado com uma semana de aviso. A família Fonseca havia perdido 63% do capital investido naquele semestre. Mariana havia lido esses documentos antes. Não esses exatos, mas documentos sobre esse período. Sabia o que estava ali. Sabia também o que não estava. Ela passou as páginas devagar, com a atenção de quem está verificando, não descobrindo. Quando chegou à última página, fechou o caderno e devolveu a Débora. O que você acha que esses documentos provam? Ela disse. Que a sua família destruiu a minha. A voz de Débora não tinha o tremor de quem está emocionado, tinha a dureza de quem construiu uma narrativa durante muito tempo e aprendeu a entregá-la com precisão. Que o Conselho da Vasconcelos tinha informação privilegiada sobre o fundo e optou por descontinuá-lo sem comunicação adequada aos cotistas, incluindo meu pai, que não teve tempo de sair sem prejuízo. Isso é o que você acha, Mariana disse.
Isso é o que os documentos mostram. Os documentos mostram a decisão do conselho. Mariana abriu a própria bolsa, tirou uma pasta fina, abriu sobre a mesa e empurrou para Débora. Esse documento mostra o que estava antes da decisão do conselho. Débora olhou para o papel. Era uma ata de uma reunião privada, um mês antes da decisão do conselho, uma reunião entre Eduardo Vasconcelos Figueiredo, o pai de Mariana, e 3 cotistas do fundo, um dos quais era Armando Fonseca. Nessa reunião, o risco de descontinuação do fundo havia sido apresentado. Havia sido dado um prazo para que os cotistas decidissem se queriam realocar suas posições. Havia uma assinatura no final confirmando que cada cotista havia recebido a comunicação e compreendido o risco. Uma das assinaturas era de Armando Fonseca. Débora ficou olhando para o papel por um tempo que parou de ser mensurável em segundos. Mariana não disse nada. Deixou o silêncio trabalhar. Quando Débora levantou os olhos, havia neles algo que Mariana havia visto poucas vezes em pessoas adultas, a expressão específica de alguém cuja narrativa central acaba de ser deslocada de um lugar que ela não imaginava que pudesse ser deslocado. Isso não pode ser real, Débora disse. A voz havia perdido a dureza. É real, Mariana disse, com gentileza que não era falsa. Seu pai sabia. Ele sabia do risco e escolheu não sair. Por razões que eu não conheço, pode ter sido confiança excessiva. Pode ter sido que ele não queria admitir para si mesmo o tamanho da exposição. Pode ter sido orgulho. Mas ele sabia. Débora olhou de volta para o papel. Tinha a assinatura do pai dela. O traçado familiar de alguém que havia assinado muitos documentos ao longo de muitos anos e que essa assinatura Débora conhecia desde criança. Ele me disse que não avisaram. Ela disse, mais para si mesma do que para Mariana. Eu sei que ele disse. Ele passou anos me dizendo que a Vasconcelos não avisou. Oisai. Débora ficou olhando para o papel por mais um tempo. Depois fechou devagar, empurrou de volta para o lado de Mariana. Por que você está me mostrando isso? Ela disse. Por que não simplesmente deixa esse documento aparecer no processo e me destrói? Mariana pegou o papel, colocou de volta na pasta. Porque destruir você não é o que eu quero, ela disse. Eu quero que o Rafael responda pela fraude que ele cometeu. Eu quero que a DFC Participações seja dissolvida e os ativos devolvidos ao regime conjugal para divisão justa, e eu quero que você entenda que o que aconteceu com a sua família foi uma decisão que seu pai tomou com informação completa e que construir um esquema de 10 anos em cima de uma narrativa falsa não desfaz isso. Silêncio. 10 anos? Débora disse. Você estava estudando a minha família há pelo menos 10 anos, Mariana disse. Eu achei sua tese de mestrado. Você analisou a estrutura da holding Vasconcelos como parte de um estudo sobre fundos de investimento em 2017. Não foi coincidência que você chegou até Rafael. Débora não respondeu. Quanto tempo você levou para chegar até ele? Mariana disse, não como acusação, como pergunta genuína. 3 anos, Débora disse, depois de um momento. 3 anos para criar uma situação onde ele me encontrasse e achasse que foi ideia dele. E quanto você sentiu por ele? A pergunta ficou no ar. Débora olhou para a mesa, depois para a janela, depois de volta para Mariana com uma expressão que era mais honesta do que qualquer coisa que havia acontecido entre as duas, desde que Débora descera as escadas usando o roupão de Mariana pela primeira vez. No começo, nada, ela disse. Depois não sei. Fica complicado quando você passa tempo suficiente fingindo. Eu sei, Mariana disse. Era uma resposta que poderia ter sido fria. Não foi. Elas ficaram sentadas por um momento. O que você quer de mim? Débora disse finalmente. Retire as ações que você entrou com o Rafael no processo, Mariana disse. Retire a contestação ao bloqueio. Assine a dissolução da DFC Participações. Em troca, eu não protocolo a denúncia criminal pela procuração falsa. Débora ficou olhando para ela. Você está me dando uma saída, ela disse. Estou te dando uma escolha, Mariana disse, que é o que seu pai não teve, ou achou que não tinha. Houve uma longa pausa. Preciso falar com um advogado antes de assinar qualquer coisa, Débora disse. É o que qualquer pessoa razoável faria, Mariana disse. Você tem até amanhã ao meio-dia. Depois disso, Henrique protocola tudo. Ela se levantou, pegou a bolsa. Estava quase na porta quando Débora disse, sem se virar, você sabia que eu ia ceder? Mariana parou. Não, ela disse.
mas achei que valesse a pena tentar de um jeito que não deixasse mais destruição do que o necessário. Ela saiu. A rua do Itaim estava com o sol da manhã, o barulho de São Paulo em funcionamento, um food truck abrindo na esquina. Mariana ficou parada na calçada por um momento, sentindo o sol no rosto, antes de pegar o celular e ligar para Henrique. Como foi? Ele disse. Dê a ela até amanhã ao meio-dia, Mariana disse. E Henrique sobre o recurso de emergência de Salles. Sim, quanto vai custar derrubá-lo antes do prazo das 48 horas? Em energia ou em dinheiro? Nos dois sentidos. Ele ficou quieto por um segundo. Em dinheiro, é administrável. Em energia, vai exigir que você apareça pessoalmente junto comigo no cartório hoje à tarde para protocolar a contestação dele. Estarei lá às 3, ela disse. O cartório ficava num prédio comercial no centro e Mariana chegou às 2h55 com a pasta certa e o documento que precisava e o estado de espírito de alguém que havia dormido mal, mas não estava cansada. A diferença entre cansaço físico e o tipo de alerta que o corpo mantém quando sabe que ainda não acabou. Henrique já estava na fila. Ela foi até ele. Salles contraprotocolou as duas. Ele disse, em voz baixa, contraprotocolar antes da nossa contestação chegar vai funcionar para ele. Depende do avaliador. Se for o avaliador que atendeu os processos da semana passada, não ele tem um critério mais estrito para recursos de emergência em casos de fraude societária documentada. Se for qualquer outro, talvez. Qual é a probabilidade? 60 e 40. Mariana assentiu. Não eram as probabilidades que ela queria, mas eram as probabilidades com que tinha. A fila andou. Na janela do cartório, o funcionário verificou os documentos, conferiu a identidade de Mariana e levou um tempo ligeiramente maior do que o habitual antes de dizer que ia precisar confirmar com o supervisor. Henrique e Mariana esperaram. O supervisor veio, olhou os documentos, saiu de novo. 5 minutos. 10. Isso não é normal, Henrique disse, em voz baixa. Eu sei, ela disse. 15 minutos depois, o supervisor voltou e disse, com o tom neutro de cartório, o protocolo de contestação de Salles chegou primeiro por 2 minutos. Há um conflito de precedência. Vamos precisar encaminhar para o juiz de plantão para decidir qual protocolo tem prioridade. 2 minutos. 2 minutos. Mariana ficou olhando para o supervisor por um momento. Depois disse, quando o juiz de plantão vai decidir? Até o fim do expediente de hoje, ou no começo do próximo dia útil. Fim do expediente era às 6. Início do próximo dia útil era amanhã de manhã. Dentro das 48 horas, mas por muito pouco. Ela saiu do cartório com Henrique e ficaram na calçada do centro de São Paulo, no barulho do meio da tarde, com o sol descendo sobre os prédios antigos. Se o juiz de plantão decidir amanhã cedo, Henrique disse, e decidir a favor de Salles, nós recorremos. Isso leva tempo que não temos antes da nova audiência. Então trabalhamos com o que temos. Ela olhou para ele. Você confia nos documentos? Completamente. Então os documentos vão aguentar qualquer recurso de Salles, independente da ordem em que chegaram. Henrique ficou olhando para ela. Você está calma, ele disse. Eu estou com medo, ela disse. A honestidade estava lá de novo, aquela que aparecia raramente, mas que quando aparecia era inteira. Mas com medo e calma não são mutuamente exclusivos. Ele não disse nada. Vamos esperar até às 6, ela disse. Se não sair hoje, você me liga assim que sair amanhã. Ela começou a andar para o metrô. Mariana, ele disse. Ela parou. Se o juiz de plantão decidir a seu favor hoje, ele disse, a batalha principal está ganha. O resto é processo. Eu sei, ela disse. E se não decidir hoje, ainda vai estar ganha, ela disse. Só vai demorar mais. Caminhou. Ele ficou olhando para ela ir embora com o passo firme e o casaco reto e a bolsa, com os documentos que representavam 18 meses de trabalho silencioso, e ficou pensando não pela primeira vez que havia uma qualidade específica em Mariana Vasconcelos, que ele havia tentado nomear desde a primeira vez que ela havia sentado na frente dele, com um processo que ela havia montado, sozinha, antes de procurar ajuda. Não era frieza. Era a coisa que fica depois que você aprende a sentir o medo e continuar do mesmo jeito. O celular dele vibrou às 5h58 da tarde. Era uma notificação do sistema do cartório. O juiz de plantão havia decidido.
Às 6h40 da tarde, Mariana estava em casa na casa que sempre havia sido dela, antes de Rafael entrar nela e agora que Rafael havia saído, num processo de saída que havia começado formalmente quando ele pediu o divórcio e que havia terminado de facto, muito antes disso. O apartamento estava quieto de um jeito diferente do quieto das últimas semanas, sem a presença de Débora. Rafael havia pegado as malas 3 dias antes, depois da audiência, sem cerimônia e sem a cena que ela havia meio esperado e meio temido, foi embora com 2 volumes, e o paletó do terceiro Natal deles, e a expressão de alguém que ainda estava processando uma informação que não cabia ainda na estrutura que ele tinha para o mundo. Ela havia deixado ele ir. Havia sido a parte mais fácil. A cozinha estava limpa. O jardim estava lá as hortênsias, o jasmim, os vasos de alecrim e manjericão. Ela tinha regado na manhã anterior e ia regar de novo na sexta. Estava na varanda com um copo de água quando ouviram o interfone. Era Henrique. Ela o fez subir sem perguntar o que ele precisava, porque já sabia a notificação do cartório, havia chegado primeiro para ela e ela havia lido no metrô e havia ficado sentada com o copo de água na varanda desde então, que era uma forma de processar que ela havia desenvolvido e que não explicava para ninguém. Ele subiu. Ela abriu a porta antes que ele tocasse. Ele estava com o paletó, a gravata levemente afrouxada, o único sinal visível de que havia sido um dia longo. Tinha o celular na mão. "Você leu?" ele disse. "Sim." "E?" Ela se afastou da porta, deixando espaço para ele entrar. Ele entrou. "E está acabado," ela disse. "Salles vai recorrer da decisão do juiz de plantão, mas não tem chão. Os documentos seguram qualquer recurso dele." "Débora sinalizou," ele disse. "Seu advogado ligou para mim às 5. Ela vai assinar a dissolução da DFC amanhã." Mariana assentiu devagar. Foram para a varanda. A noite de São Paulo estava chegando com aquela luz alaranjada que a cidade produzia quando o sol desaparecia atrás dos prédios, não pôr do sol propriamente dito, mas o reflexo dele nas superfícies de vidro de 1000 janelas. Henrique ficou parado na beira da varanda, olhando para a cidade. "Quando vai terminar? Formalmente?" Ela disse. "O processo de divórcio? Com os documentos que temos, a segunda audiência deve ser suficiente para fechar. 3 semanas, talvez 4, e a RC Distribuidora. Rafael vai ter que recomprar a participação da DFC pelo valor original, já que a transferência foi declarada nula. Vai doer, mas não vai quebrar a empresa." Ele fez uma pausa. "Você não quis quebrar a empresa?" "Não," ela disse. "Por quê?" Era uma pergunta direta. Henrique fazia perguntas diretas quando achava que valia a pena e quando achava que a outra pessoa estava pronta para responder. "Las, porque quebrar a empresa ia fazer mal a gente que não tinha nada a ver com isso," ela disse. "Funcionários, fornecedores pequenos. Rafael é um idiota e um covarde, mas ele não merece que outras pessoas paguem o preço por isso junto com ele." Henrique ficou quieto. "Você está bem?" ele disse. Era a mesma pergunta que ele havia quase feito no cartório e não havia feito. Agora fez. Ela ficou um momento olhando para a cidade. "Não sei ainda," ela disse. "Acho que preciso de um tempo para descobrir o que bem significa quando você passa 18 meses vivendo dentro de uma estratégia." Ela virou para ele. "É estranho. Eu planejei tudo muito bem. Funcionou quase exatamente como eu planejei. E ainda assim tem alguma coisa que ela parou. Que não foi como você esperava," ele disse. "Que me cansou mais do que eu esperava." Ela encostou no corrimão da varanda. "Não o trabalho. O trabalho eu conheço. É o resto." Ele olhou para ela por um momento. "Você vai ficar nesta casa?" ele disse. "Sim." Ela olhou para o jardim que estava embaixo, no quintal as hortênsias azuis visíveis mesmo com a luz diminuindo. "Sempre foi minha." Ele assentiu. Ficaram em silêncio por um momento que não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que 2 pessoas acumulam quando passaram 18 meses em comunicação constante sobre assuntos de peso e agora estavam num ponto de chegada sem saber completamente o que vem depois. "Henrique," ela disse. "Sim, você vai embora logo?" Ele olhou para ela. Não para os documentos, não para o telefone, não para a cidade. Para ela. "Não preciso," ele disse. Ela olhou de volta. "Pode entrar," ela disse. "Vou fazer café." Ele não disse nada por um segundo, o segundo dela, o que ela havia aprendido a reconhecer, e que sempre valia mais do que as respostas imediatas.
Tá bom, ele disse. Ela abriu mais a porta da varanda para ele passar. 2 movimentos. Ele entrou. Ela fechou a porta atrás dos dois. Na semana seguinte, Rafael Carvalho assinou o acordo de divórcio revisado o acordo real, não o que ele havia preparado sem condições e sem recursos adicionais, depois que Salles retirou a representação alegando conflito de interesses não especificado. 2 semanas depois disso, Débora Fonseca Carvalho, ela havia chegado a usar o nome em documentos oficiais por 4 meses, retirou todas as ações que havia entrado junto com Rafael, assinou a dissolução da DFC Participações e saiu do processo sem registro criminal. Ela havia pensado muito sobre o documento que Mariana havia mostrado no café do Itaim, sobre a assinatura do pai, sobre as histórias que uma família conta sobre si mesma para sobreviver ao que não consegue explicar de outro jeito. Ela não tinha certeza do que fazer com essas histórias agora, mas tinha, pela primeira vez em muito tempo, a consciência de que elas precisavam ser reexaminadas. Na manhã do dia em que o divórcio foi finalizado em cartório, Mariana acordou às 5h15, como sempre. Foi para a cozinha, tirou 2 xícaras do armário, colocou sobre a bancada de granito escuro, preparou o café no coador de pano, contando as gotas sem contar, olhando para o jardim pela janela acima da pia, o jasmim que havia crescido mais nas últimas semanas, as hortênsias azuis que precisavam de uma poda leve na próxima terça. O sol começava a clarear com aquela cor laranja de São Paulo. Às 6h20, ouviram passos na escada. Não eram os passos de Rafael. Não eram os passos de Débora. Eram os passos de alguém que estava aprendendo a geometria de uma nova casa devagar, com atenção, sem pressa de fingir que já conhecia. Henrique entrou na cozinha com o cabelo ainda despenteado das têmporas grisalhas e o ar de alguém que acordou num lugar bom e ainda está descobrindo o que fazer com essa informação. Ele viu as 2 xícaras, viu o café pronto, viu Mariana de costas, regando a planta do peitoril que ela havia deixado crescer torta porque não tinha coragem de podar. Bom dia, ele disse. Bom dia, ela disse, sem virar. Senta. Ele sentou. Ela trouxe as 2 xícaras, colocou uma na frente dele, ficou com a outra. Sentou do lado dele, não na ponta da mesa. Fora, o sol continuava a clarear. O jardim estava lá. Ela havia construído aquele jardim ao longo de 5 anos, e havia ficado, e era seu, e ia continuar sendo. Às vezes as coisas que você planta demoram mais do que você esperava para florescer. Às vezes elas florescem no momento exato em que você parou de vigiar. Ela tomou o café. Ele tomou o café. A cidade acordava lá fora com o barulho de sempre. E havia, naquela cozinha, uma leveza que não era o fim de alguma coisa, mas o começo de outra não declarado, não apressado, mas real da forma que as coisas reais sempre são, presente antes de ser nomeado, firme antes de ser entendido, crescendo no silêncio antes de precisar de qualquer palavra para existir.